Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind. E hoje nós estamos aqui novamente na TVU, juntamente com o nosso querido amigo Rafael, nosso co-host de hoje. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Paulo? Tudo bom. E você, Ferdinando? Tudo bem? Tudo bom. E, gente, hoje nós vamos conversar com ele, que atua voluntariamente em prol do desenvolvimento do Uber Hub, o ecossistema de inovação da cidade de Uberlândia, e é coordenador de TI em uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. A gente vai conversar hoje sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre empresas, tanto pequenas empresas quanto médias empresas. Então, obviamente, esse episódio é para você também. Ferdinando, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Power Mind. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui do seu lado. Cara, e assim, foi muito legal quando o Rafael me disse, né, da sua presença, porque eu tenho, e muita gente com certeza tem muita curiosidade para entender um pouco mais sobre o Uber Hub, entender um pouco mais sobre esse ecossistema, o que é isso, o que é, sabe, o que está acontecendo. Muita gente vê de longe, mas não entende o que é realmente o Uber Hub, né? E não entende o quão importante isso é para a cidade de Uberlândia, né? Inclusive, um dos maiores do Brasil, ecossistemas do Brasil, né? Se eu arriscaria o segundo maior, não é? Eu vou puxar o saco. Vou falar que é o maior. Mas, antes da gente falar sobre o Uber Hub, tem aqui, cara, eu achei muito legal, porque hoje, assim, inclusive o Rafael falou assim, vou chamar a Cintia Chagas para poder... Mas eu preciso falar inglês, entendeu? Esse nome aqui, que hoje é a sua posição dentro do Uber Hub, que é um Community Leader, né? Ou um americano mais americanizado, Community Leader. Me conta o que é isso, esse Community Leader, como que você atua nisso, o que é um Community Leader? Então, quando o pessoal vê esse nome, né, já acha que é uma liderança, uma pessoa que está ali por conta, é a dona do projeto. É o dono. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um facilitador, né? Uma pessoa que tem como responsabilidade facilitar o trabalho ali da comunidade, né? Então, eu fico trabalhando muito, atuando com as comunidades desse ecossistema de inovação de Uberlândia, muito num trabalho de aproximar as pessoas, facilitar as conexões, potencializar, né, todos esses participantes de uma comunidade que no nosso caso é a comunidade de inovação de Uberlândia. Construindo pontes, resumindo. Exatamente, construindo pontes, né? Tem um community manager também, que é uma pessoa que mais gerencia ali, né? Eu estou mais numa etapa de facilitar, eu entendo que no nosso caso, as demandas, a comunidade as dores de cada um, como que você pode apresentar um para o outro, que às vezes juntos podem resolver um problema, alguma coisa desse tipo, é mais ou menos por aí. Exatamente, criando pontes, praticamente facilitando conexões. Entende-se que uma comunidade de inovação ela já existe, ela já tem um bom motivo para existir, né? Tá todo mundo ali buscando inovar, todo mundo buscando se ajudar, e o meu trabalho ali, e o trabalho de outros líderes de comunidade, que tem vários líderes de comunidade aqui na cidade de Uberlândia, é de fazer esse trabalhinho de formiguinha, de facilitar as conexões e promover isso, facilitar, criar um ambiente para que tudo flua da melhor forma possível. Legal, legal. E, bom, a gente falou sobre sua posição, mas como é que você encontrou esse projeto, né? E fala um pouquinho mais sobre esse projeto, Uber Hub. Você começou bem no início dele ou não? Você chegou em um momento mais avançado? Conta um pouquinho sobre esse projeto. Então, eu sempre fui entusiasta de comunidades de inovação, né? Eu sou da área de tecnologia, então eu sempre participei de comunidades de desenvolvedores, comunidades de segurança de informação. Só que eu participava de comunidades pelo Brasil afora. Então eu participava dos eventos, achava aquilo magnífico e tudo mais, falava, poxa, tem que ter isso em Uberlândia. E na verdade já existia. E eu simplesmente não conhecia. Já existia o Uber Hub com esse nome de Uber Hub? Já existia o Uber Hub, ou mas não existiam outras comunidades de inovação na cidade de Uberlândia. Eu não tinha noção da existência delas. E aí, em algum momento, né, eu participando de alguns eventos lá em São Paulo, eu encontrei um palestrante, troquei ideia com ele e falou, semana que vem eu tô lá em Uberlândia. Eu falei, como que você tá na minha cidade? Tipo, na minha cidade, entre aspas, cidade que eu moro. Isso foi mais ou menos quando? Putz, nossa, eu sou muito ruim com data, mas eu acredito que tenha sido por volta de 2017. 2017, perfeito. Acredito. E aí... aproximadamente 7 anos. E aí eu participei, né, desse evento, e ele falou que ia ter um evento aqui na cidade, eu falei, vou lá, né, e eu fiquei indignado, porque eu falei, cara, eu sou da área de tecnologia da cidade. Trabalho numa empresa... Já atuo nessa área. E não tô sabendo. Na época eu já tinha 7 anos de trabalho na área de tecnologia. Ué, como que eu não tô sabendo desse evento que vai acontecer na minha cidade? E eu fico indo em eventos em outra cidade e os caras estão vindo aqui na minha cidade.
E aí eu tive outro susto, né? Porque o evento lá tava lotado. Pessoa sentada no chão para participar da palestra dessa pessoa. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia é vazio. Aqui em Uberlândia é vazio. Aí eu falei, igual eu, várias pessoas não ficaram sabendo desse evento. Certamente. E aí, na ocasião ali, a gente juntou 2, 3 pessoas e criou o que a gente chama de Comunidade TI Uberlândia. A gente não tinha muito conceito de comunidade, mas a gente sabia que aquilo ali era uma unidade em comum, as pessoas com interesse em objetivos comuns. E aí o que a gente criou ali, falou, gente, a partir de agora, tudo que for evento, tudo que for vaga, tudo que for notícia, tudo que for relevante pra gente, como um profissional da área de tecnologia em Uberlândia, a gente joga nesse grupo e a gente faz um trabalho assim, a gente ali contribuindo. E aí as pessoas trouxeram outras pessoas. Então, na verdade, quando você entrou dentro desse... Bom, quero Esse participar ecossistema. disso. O primeiro ponto que você viu é precisamos abrir isso às pessoas para que elas saibam que isso existe e que participem. Não, eu nem sabia que existia um projeto de ecossistema da cidade de Uberlândia, que existia várias comunidades. Sim. Aí o interesse nosso era, como profissional, ficar por dentro do que estava rolando de inovação. E tinha quanto tempo, mais ou menos, que já existia esse projeto? Quando você chegou lá, nesse evento, que não tinha ninguém, que tinha pouca gente, melhor dizendo, e que você falou, ó, já tinha algumas comunidades e já tinha, de certa forma, o Uber Hub. Porque o que eu quero entender, trazer para o pessoal, principalmente porque nós estamos conversando aqui nos estúdios da Rádio e TV Universitária, da Universidade Federal de Uberlândia, e uma boa parcela de quem nos acompanha são a nossa comunidade acadêmica, né? Em especial os nossos estudantes dos cursos de graduação na área de tecnologia. E aí, muita gente lá no curso que atualmente eu estou coordenando, que é o curso de Gestão da Informação, já ouviu falar do Uber Hub, e o que motivou esse convite para você estar conosco é exatamente esclarecer o que é o Uber Hub, como é que surgiu, etc. Por isso que eu estou te perguntando. Quando você chegou lá nesse evento, o Uber Hub, de certa forma, já existia. E há quanto tempo que ele existia? Só para a gente ter uma ideia de há quanto tempo que o Uber Hub está aqui na nossa sociedade de forma, num primeiro momento, discreta, e agora a gente percebe um avanço grande, tanto é que nós nos conhecemos em função deste avanço da procura do Igor, que está aqui conosco, nos assistindo. Inclusive, que valeu tá fazendo demais, Igor, pelo intermédio aí, viu? Foi super legal. Um trabalho sensacional de divulgação do ecossistema aqui, aproximando o ecossistema e as empresas que fazem parte dele da universidade e das demais instituições de ensino superior. Então, esse trabalho do Igor é muito importante, que a gente precisa mesmo dessa troca, né? Sim. Mas voltando, então, quanto tempo você acredita que o Uber Hub já existe? Já existia ali mais ou menos 7 anos. Então, desde 2010, 2011, né? Iniciativas que acabaram de alguma forma desenrolando. De alguma forma desenrolando nessa iniciativa que é o Uber Hub, ela já existia. Então, assim, existia um trabalho ali de algumas comunidades. E essa comunidade que eu criei era mais uma comunidade, né? Só que aí, essa comunidade, ela foi muita gente começar a participar dela. Porque um foi chamando o outro, todo mundo chamando o outro e tudo mais. E, de repente, a gente já tinha 5 mil pessoas nessa comunidade em pouco menos de 6 meses. Então, foi assim, a dor que eu tinha como profissional e aquele pessoal que formou aquela primeira comunidade também tinha. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho de divulgação, a gente esbarrou na iniciativa que era o Uber Hub. Então, teve um evento aqui em Uberlândia, que era o CITES, né? Um grande evento de inovação, mais de 3 mil, 4 mil pessoas. Me lembro. Evento fantástico, né? De inovação aqui da cidade de Uberlândia, trazer gente da redondeza toda. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Uber Hub. E aí, a hora que eu conheci, cara, foi amor à primeira vista. Porque eu entendia que o trabalho que a gente estava fazendo ali com uma comunidade TI Uberlândia naquela ocasião era um trabalho mais operacional, mais mão na massa, de divulgar tudo, de deixar todo mundo bem comunicado, ou seja, a falha que talvez o ecossistema tinha, de às vezes não trabalhar bem essa divulgação, a gente começava a resolver isso. E o Uber Hub tinha um trabalho mais estratégico, sabe?
um trabalho de pensar políticas públicas, um trabalho de pegar a UFA, aproximar da UFA, montar um projeto como o Uber Hub Code Club, que ensina programação gratuito. Depois eu quero conversar sobre isso. Apoiar os empreendedores, pegar na mão, divulgar. Então, assim, era um trabalho mais estratégico, se conectando a um trabalho mais operacional. E aí, ali, cara, foi genial. Tipo, mas assim, me parece que hoje, Paulo, pelo que eu... Olhando de fora, tá? Vocês atuam em diversos níveis, tanto no estratégico, sim, passando ali por um nível intermediário, chegando no operacional. Sim. Então, vocês, hoje, quantas comunidades aproximadamente fazem parte do Uber Hub? E assim, só para o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, essas comunidades, você conseguiria falar quais são as áreas de atuação dela? Dá alguns exemplos de comunidade, porque aqui o que a gente dá certo de trabalhar junto, eu e o Paulo, nesse projeto, é porque eu venho ali de uma forma mais tradicional, por causa da profissão professor, né? E eu gosto muito de explicar. A gente analisa, essa palavra hub faz muito sentido aqui, porque Uber, para quem está nos vendo de outro lugar, vem de Uberlândia, né? E o hub, na TI, utiliza muito, e na nossa área de negócios também utiliza. Com alguns conceitos muito próximos, né? Mas na área de negócios, por exemplo, a gente vê uma área que eu atuo, que eu gosto muito, que é transporte aéreo. A gente tem um hub de aviação, né? Hub and Spoke, que é onde concentra e distribui, que é isso a ideia do Uber Hub, né? Exatamente. Então, quais são essas comunidades que as principais hoje, que você se lembra aí, porque não vai lembrar tudo, que faz parte do Uber Hub? Perfeito. A gente tem desde comunidades com o nome Uber Hub, então comunidades que Uber Hub Mulher, Uber Hub Produtos, Uber Hub Legal Tech, Uber Hub RH Tech, Uber Hub Startups, né, que é a comunidade de startups de Uberlândia, desde comunidades que não necessariamente têm o nome do Uber Hub, mas como ela faz parte do ecossistema, né, ela é um dos atores do ecossistema de inovação, a gente apoia, potencializa e troca figurinha, né, de alguma forma, busca sempre apoiar para que ela seja perene, né, por exemplo, a comunidade do Google Developers, né, a gente tem o GDG aqui em Uberlândia, tem o WTM, que é o Woman Tech Makers, que é a comunidade do Google para mulheres na tecnologia, né, tem a comunidade do Uber Hub Mulheres na Tecnologia e Mulheres Empreenda, tem o Clube Moeda de Troca, por exemplo, que é uma comunidade que existe aqui na cidade de empoderamento feminino. Então, todas essas iniciativas que acontecem na cidade, a gente vai apoiando. Você estima que sejam quantas? A gente já teve levantamentos que já ultrapassaram mais de 40 no passado. Só que o que aconteceu? E tem muita gente que está em mais de uma comunidade. Isso, tem comunidade de IA, por exemplo. E aí, hoje vocês acreditam que seja em torno de quantas pessoas que têm algum tipo de ligação com o Uber Hub por meio dessas comunidades? Aí que tá. Muitas vezes as pessoas participam dessa comunidade, como é o caso do Google Developers, e participam também da comunidade Uber Hub. Mas tirando as sobreposições. Tirando sobreposição, eu acredito que em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Pessoas de Uberlândia ou da região? Quantos por cento deve ser daqui de Uberlândia? Só para eu ter uma noção de quantas pessoas são de fora. Por isso que eu estou te perguntando aqui, que às vezes é mais fácil. Eu acredito que 80% seja da cidade, né? Assim, mora na cidade, eu tenho interesse direto em coisas que acontecem na cidade, e 20% seja de fora. E quase que a totalidade ou uma grande parcela atua ou tem algum tipo de relação com tecnologia? Com empreendedorismo, tecnologia e inovação, de alguma forma. Perfeito. Normalmente, aí tem o pessoal de design, tem o pessoal de marketing, tem o pessoal de RH, porque como a gente divulga vaga, faz trabalho com os RH... E muita vaga, né? A última vez que você divulgou, quantas vagas que estavam abertas? Mais de mil vagas, cara, que estavam abertas. É impressionante. É bizarro. A gente está repassando isso. Então a gente tem esse perfil também meio diversificado de profissões. Mas são pessoas ligadas à área de empreendedorismo e inovação. Mas assim, tem pessoas daqui, muita gente da região, então jovens que estão se formando lá em Tuiutaba, Araxá, Uberaba. Então assim, é muito louco. Você vai lá com a camisa do Uber Hub lá em Tuiutaba, o pessoal te para e fala, você é do Uber Hub? Tipo assim, lá em Tuiutaba. Mas tem pessoas de outros estados do Brasil. Tem gente acompanhando a nossa comunidade aqui, por exemplo, a comunidade do Goiás, a comunidade de Catalão, são muito ligados a nós. Comunidades do interior de São Paulo, Franca, São Paulo, Ribeirão Preto, são muito próximas. Comunidades do Brasil inteiro acompanham o que a gente tem feito aqui. Ferdinando.
Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo o foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em Gestão da Informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente a apoio à consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa Júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Comunidades do Brasil inteiro acompanham o que a gente tem feito aqui. Ferdinando, além das pessoas físicas, vamos dizer assim,
vocês também têm um número considerável de empresas que se relacionam, vamos dizer assim, embora seja algo um pouco informal, o Uber Hub, né? Mas de forma mais ativa, vamos dizer assim, né? Hoje vocês estimam em cima de quantas empresas, em torno, melhor dizendo, de quantas empresas aí que fazem parte do Uber Hub, assim, de uma forma mais frequente, vamos dizer. São mais de 160 atores, né? Ao Sim. todo no ecossistema de inovação daqui da cidade. E aí, quanto operador, eu estou colocando, por exemplo, a academia como se fosse um desses atores, né? Então, se eu for pegar startups, né? A gente tem mais de 250 startups, mais de 250 empresas de tecnologia. Somadas são mais de 500 empresas de tecnologia, de inovação ao todo na cidade de Uberlândia. E a gente tem as principais, as maiores, sejam elas startups ou empresas de tecnologia, elas são ativas, são próximas. Então, eu estou citando, posso citar o nome das empresas aqui? Por favor. Por exemplo, até Sankia, porque depois Zup. nós vamos comentar da nossa série do Power Mind em parceria com o Uber Hub. Exatamente. Todas essas grandes empresas, como a Sankia, TQI, Zup, Landix, ou startups como a Vita, IP, a Nagro, a Gira, né, Portão 3, todas elas, de alguma forma, estão próximas da gente, estão fazendo um trabalho ativo. É lógico que tem várias outras que participam, igual como você diz, é um trabalho informal. Isso é bom, porque isso facilita. Porque você imagina, vou relacionar com você se você pagar uma mensalidade, vou relacionar com você se você for um associado. Não! Vou relacionar com você, você pode ser pequeno, grande, enorme. Tem startup que começou, a primeira vaga dela a gente divulgou. Hoje a startup tá bombando e é uma grande parceira nossa. Então essa linha do tempo é importante. E o que é preciso, a última pergunta que eu faço para fechar esse bloco, como se diz aqui, de informações básicas sobre o Uber Hub. O que é necessário para quem quer fazer parte do Uber Hub? Seja um empreendedor, um empresário, independente do porte, ou um profissional da área, ou um estudante da área de tecnologia. O que é necessário para ele fazer parte desse grupo e conectar-se com as informações, com o que está acontecendo? Basicamente é a pessoa querer participar. Porque, assim, de alguma forma, né, ela já participa, né? O ecossistema é vivo, né? O Uber Hub apelidou o ecossistema de inovação de Uberlândia, né? É como se fosse a marca do ecossistema de inovação de Uberlândia. Então, qualquer empreendedor que está ali trabalhando com tecnologia já faz parte desse ecossistema. Mas ele se associa, tem alguma coisa desse tipo? Não, é só participar, mas assim... eu gosto ficar sabendo, por exemplo, eu quero ficar sabendo dos eventos, quero participar dos eventos. Eu gosto muito de falar meu network. Eu gosto muito de falar que a participação mesmo e ele se sentir parte disso é no presencial, a partir do que ele começa a acompanhar as divulgações. Então a gente tem todas as redes sociais, né, do Uber Hub, né, onde a gente divulga as vagas, os eventos, as notícias. A gente divulga tudo o que acontece de inovação de Uberlândia. Nosso trabalho é muito de comunicar para as pessoas tudo o que vai rolar de inovação da cidade. Independente se é o Uber Hub necessariamente puxando, se é o Igor puxando uma iniciativa, se é uma pessoa que a gente não conhece puxando uma iniciativa de inovação. A gente vai divulgar do mesmo jeito. E aí, a partir disso, as pessoas podem também participar. Por exemplo, a gente tem os grupos no WhatsApp, tem os grupos no Telegram, né? E a gente divulga tudo isso em todos esses canais, né? Se eu fosse recomendar, né, a gente agora tem um site novo também, que tem tudo isso, tem todos os dados de inovação, todas as startups mapeadas, todos os espaços de inovação da cidade. Se eu fosse sugerir, a melhor forma da pessoa participar e ficar ativa é pelos grupos do WhatsApp. Por quê? Porque ali ela pode comunicar, ela pode mandar uma dúvida, pode pedir uma ajuda, ela pode chamar qualquer um ali para ter troca. Ela acompanha todas as divulgações, independente do algoritmo, né? Porque rede social a gente sabe, vai um dia entrega, outro dia não entrega. No WhatsApp ela não tem esse problema. E já cria, né? Ela pode olhar a hora que ela quiser, né? Então eu acho que ali é o melhor canal para ela acompanhar o Uber Hub hoje, seria os canais do WhatsApp. Legal. De fato, essa fala dele sobre o presencial, nesse caso, eu vejo que é essencial. Pelo seguinte, vamos buscar na sua própria fala a referência. Você bate na tecla com frequência que é um ecossistema de inovação. Se a gente for ver,
o empreendedorismo que você mencionou também, a base do empreendedorismo, até do ponto de vista científico, está lá atrás, na economia, com Schumpeter falando sobre destruição criativa, que é uma questão de inovação. Estou falando isso principalmente para quem não é muito da área entender. E aí, o empreendedor, dentre várias definições, eu gosto muito do canadense, do Filion, que fala que é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. E eu vejo que as pessoas que atuam nessas áreas que você falou, sobretudo startups, ou empresas que um dia foram startups e que hoje estão aí como referência na indústria, a exemplo das que você citou aqui, né? Elas passaram por isso. Alguém imaginou do nada, desenvolveu, realizou, né? E o que é fundamental aí? Contato. Network, né? A nossa rede de contatos. Então, para quem quer empreender, e eu costumo dizer que empreender não é só o empreendedor tradicional, mas você pode trabalhar numa empresa como intraempreendedor, com as características empreendedoras, e nós precisamos de gente assim dentro das empresas, né? É fundamental ter essa rede de contato. Então, quem é da área de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, que tem essas duas coisas, ela precisa realmente fazer parte do Uber Hub, se quiser estar minimamente por dentro do que acontece aqui na nossa região e no mundo, né? É aquele antigo conceito de 30 anos do glocal, do pensar globalmente e agir localmente. É o que o Uber Hub está fazendo, pensar globalmente e agir localmente, né? Exatamente. É muito esse trabalho de conexão. A partir do momento que eu crio uma densidade, que eu conecto os atores, que eu aproximo, a gente está aqui na UFO, né? É um grande exemplo de densidade, é um grande exemplo de diversidade e como essas conexões, dessas diversidades, essas pequenas conexões vão acontecendo, o potencial disso, né? E quando a gente está falando de empreendedorismo, tecnologia, seja para empreender, intraempreender ou para compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas, compartilhar aprendizados, não tem como fazer isso sozinho. Você precisa trocar uma ideia. Então, a gente pega muito empreendedores que já estão em outro momento da carreira, já são empreendedores de sucesso para compartilhar com quem está começando. A gente pega profissionais referências na área de tecnologia para compartilhar conhecimento com quem está começando. Dá o caminho das pedras. Isso facilita demais. Até porque cidades empreendedoras geram empreendedores. Isso é comprovado. Famílias empreendedoras geram empreendedores. E é muito importante a gente ter alguém que tenha já passado pelo que a gente passou, para compartilhar essas experiências e até para inspirar. E eu entendo e acredito muito nisso, que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele realmente é mais que motivacional. Ele é preparatório para quem quer empreender. E nós precisamos disso. Nós não sabemos o que está por vir. A gente tem uma vaga ideia do que está por vir nos próximos 2, 3 anos. Vai mudar muita coisa. Agora, nós sempre precisaremos de pessoas com visão empreendedora. Perfeito. Você estava até a gente falando sobre o Uber Hub, mas analisando um pouco a sua vida, você começou na área de TI, né, na Roadmap, como funcionário da empresa e depois entrou como sócio. Né? Mas antes disso, como é que começou esse interesse seu? Porque uma coisa é uma pessoa que está na faculdade hoje com 17 anos falando, eu vou para a área de TI, né? Outra coisa é, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, a gente falando de TI. Como é que naquela época já desenvolveu esse interesse seu por essa área? Ou você começou de uma área e depois mudou? Como é que foi esse início? Essa história é boa. Hoje eu atuo voluntariamente no Uber Hub, né? Eu acho que é importante citar isso, nós somos voluntários. Tem algum chapéu ali que de repente tá no chapéu empreendedor, chapéu Sebrae, chapéu UFO. Boa. Mas a maioria das pessoas normalmente estão ali com o chapéu pessoa física, dedicando voluntariamente, acreditando na causa ou para beneficiar a área de inovação da cidade, ajudar os empreendedores ou para potencializar a cidade de Uberlândia, né? E aí vocês vão entender por que eu faço isso hoje, né? Eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro computador graças a um empreendedor aqui da cidade de Uberlândia, seu Alair Martins. Meu pai era caminhoneiro, eu era uma família muito humilde, né? Eu morava num bairro carente aqui da cidade de Uberlândia. E aí, computador na época era coisa para rico.
Nunca sonhei, não tinha nem noção do que era um computador. Tanto que eu lembro como se fosse hoje a minha primeira comparação. Parece um videogame. Desculpa a pergunta, mais ou menos que ano que você deve ter sido isso? 20 anos atrás, mais ou menos? Porque 97. 97. Nossa, era o Pentium, aqueles computadores exato, que era 25 anos atrás. Pentium 3. Caríssimo. Era caríssimo. Comparado com... Seria o que hoje? Quase uns 10 mil reais um computador? Era muito caro. E o salário mínimo era... Muito menos poder de meu aquisitivo. pai, e era tudo importado, né? E meu pai era caminhoneiro. Então, assim, esquece, né? Minha mãe dona de casa. Nunca que eu teria acesso a um computador. Então tudo começou com o computador do Alair. Começou com o seu Alair Martins, legal. com a visão dele, de levar para os colaboradores dele, uma causa social dele, né? Ele sempre foi um cara de muita inspiração. E ele não queria que os filhos dos caminhoneiros virassem caminhoneiros. Porque ele acreditava que essa área não seria uma área boa de se trabalhar, né? Questão da dificuldade que é de Cara, eu não sabia disso dele. Olha que legal. Sim. Você sabia desse projeto que ele tinha? Do Alair? Isso que... essas ideias dele, esses projetos pontuais ali, que deram origem ao atual Instituto Alair Martins, o IAMAR, que legal, né? É parceiro do que Uber trabalha... Club, inclusive. É parceiro do Uber Hub. Agora, o senhor Alair, ele realmente é empreendedor. Eu fui fornecedor do Martins há muitos anos. E, de fato, o que ele fala... é o que acontece dentro daquela empresa. Pelo menos a experiência que eu tive foi sensacional lá no Martins como fornecedor na década de 90. E a Fundação Dom Cabral produziu uma série de livros sobre empreendedores brasileiros. E um deles é o Sr. Alair. E a obra... tem o nome dele, Alair Martins do Nascimento, Aposta na Confiança e no Relacionamento. Que se a gente for olhar, é o que a gente está falando agora. Sobre network, sobre confiança, sobre relacionamento. Então, realmente... eu recebi esse livro dele, autografado. Eu tive essa honra. Fica a dica, né? Encontra aí online e vale a pena ler. Tem grandes ensinamentos ali. Eu sempre falo que o Alair Martins ele deveria ser muito mais citado. Sim, principalmente em Uberlândia, tá? Com certeza. Acho que fora de Uberlândia ele é mais conhecido que aqui dentro, assim, para os jovens. E ele é um cara fora da curva, vai fazer 90 anos agora, né? Exato, agora dia 17 de fevereiro. Ele é um cara fora da curva e ele criou esse programa para os filhos caminhoneiros terem acesso ao computador, para que eles viessem a se preparar para o futuro do mercado de trabalho. Olha que visão. Mas quando você ganhou o computador, você já foi com essa visão? Eu apaixonei. Então, quando meu pai chegou lá em casa e falou, vou comprar, vai apertar aqui um pouco, mas aí o seu Alair criou, por exemplo, um plano lá para pagar com o salário dele, né, incomodado lá, enfim, sem juro, né, era uma marca de fora que estava entrando no Brasil, então o seu Alair, imagino que o Martins estava ajudando a distribuir esses computadores, então ele fez uma parceria ali que esses computadores saíram assim, muito mais barato. Eu lembro que foi comparar os preços, era metade do preço. Era surreal. Então, assim, pra mim foi muito que bom. Ainda era caro. Metade que ainda era caro. Muito. Então, essa oportunidade que o seu Alair de pensar o social mudou minha vida. Ali eu me apaixonei por computadores e ali eu acabei que na hora que eu falei assim, o que eu vou trabalhar com o quê? Eu falei, cara, uma coisa que eu gosto de fazer é mexer com computador. Eu gosto de resolver problema com computador, eu gosto de trabalhar com computador. E assim, hoje a gente vê que todo mundo trabalha com computador, né? Mas na época eu já tinha muito claro isso pra mim. Eu quero trabalhar com algo que construa sistemas, que construa alguma coisa no computador e não simplesmente trabalhar com a ferramenta em computador, né? E aquilo ali mudou minha vida. Então hoje é um pouco do give back, né? Eu tô um pouco devolvendo a oportunidade que eu tive. O meu papel no Uber Hub, o que eu vejo assim, como propósito meu dentro do Uber Hub, é muito de levar essas oportunidades para as pessoas. Então, assim, poxa, você vai ter um evento bacana, o professor está organizando um evento bacana, eu quero divulgar isso para um maior número de pessoas, porque eu sei que esse evento dele pode ser um evento, pode todo mundo olhar, é um evento qualquer. Esse evento pode mudar a vida de alguém. Agora, o Ferdinando, quando a gente está falando em relação à sua vida, que você entrou como, né, nessa parte de TI e tal, e depois você se tornou sócio. Quando a gente entra primeiro como funcionário, é aquilo lá, você tá na ponta, né? Você tá estagiário.
Pois é, você tá olhando, você tá aqui na ponta, né? Não tem ninguém depois de você, né? No sentido da sua visão. Agora, quando você volta um pouco mais, principalmente agora, como diretor de TI, você começa a gerenciar pessoas também. E a gente sabe que no Brasil, e inclusive um amigo meu, Gunnar Andri, que ele é islandês, ele roda o mundo todo dando palestras e consultorias de venda e empreendedorismo. Ele fala que o problema da falta de mão de obra e o problema da dificuldade de liderar pessoas é do século XXI e é do mundo. Não é do Brasil, não é da América Latina. Cara, quando você se tornou diretor de TI, quando você veio para essa parte de sociedade, você sentiu isso também já naquela época? Senti a diferença. Eu já estava um pouco mais maduro, né? Porque eu já tinha tentado montar a minha empresa e não deu muito certo, né? Eu já sabia mais ou menos o que eu queria, mas é totalmente diferente, né? Mas eu acho que é um ponto importante de citar. Desde que eu era estagiário, eu tinha essa visão de intraempreendedor. Eu tinha esse olhar de querer fazer mais. Qual a responsabilidade já? De querer, de olhar e falar, como que eu vou cavar essa oportunidade minha aqui? Eu comecei como terceirizado, estagiário terceirizado. E aí eu fui de estagiário terceirizado para estagiário dentro da empresa. E eu sempre falava assim, cara, o que eu posso fazer para entregar mais? Legal. O que eu posso fazer para suprir melhor as demandas? E aí eu fui crescendo na empresa, né? Teve um momento que eu montei esse negócio meu e aí eu fiquei ali como terceiro, prestando serviço para a empresa, e aí depois eu fui convidado a ser sócio. Mas eu sempre tive esse olhar, sempre tive esse movimento, só que assim, eu vi que é totalmente diferente, né? Eu acho que quando você passa pro lado de lá da cadeira, é muito mais complicado, né? Porque começa um monte de dor de cabeça que eu não tinha. Sem dúvida. Então eu tenho um amigo, que é o Roberto Viana, que ele comenta muito assim, melhor coisa é você aprender sobre empreendedorismo, inovação, sendo colaborador de uma empresa. Porque você pode ser empreendedor, você pode dedicar, se destacar, ter o seu salário garantido, assume muito menos risco. Não tá com skin the game, e você né? tá aprendendo isso. Você tá aprendendo com tudo aquilo que tá acontecendo em sua volta. Os erros, você tá do lado de fora observando aquele, né, entre aspas, aquele teatro. E ele falou que quando você vai pro skin the game, muda totalmente, né? Porque tem coisa que você acha legal quando você tá fora, olha que como é bom assumir esse risco. Nossa, deve dar um frio na barriga. A hora que aperta, que você vê uma pandemia, por exemplo, chegando aí, você fala, caramba, cara, e agora? Você não tá esperando. Você fala assim, caramba, e se acabar isso aqui? Isso aqui que eu sempre tive certeza. Não, e agora? Não, vai ter que demitir gente. Poxa, vai ter que demitir amigos. Nossa, mas aí a família dele muda totalmente. E assim, bom, dentro dessa área, né, que a gente tava falando, quando você entra como sócio e começa também a ter mais envolvimento nessa parte do Uber Hub, a gente conhece, e eu quero exatamente puxar pra gente poder conversar sobre essa parte, a parte negativa disso, que é a falta de pessoas hoje compromissadas, né? Eu tava até conversando com o pessoal, tava falando, porque a inteligência artificial vai substituir não sei quais profissões, porque a inteligência... Eu falei, cara, não tá tendo gente pra trabalhar, nem nas que tem. Os caras tá preocupado em perder emprego pra inteligência artificial. É porque não tem gente trabalhando nesses empregos mais, assim, sabe? É impossível. Por exemplo, você coloca lá 1000 vagas abertas, né? Assim, putz... e a gente sabe que muitas dessas vagas não são preenchidas, né? Não é por falta de um pedaço de papel chamado currículo que a pessoa recebe, mas é por falta de uma pessoa minimamente qualificada, né? E aí eu queria te perguntar, nesse projeto do Uber Hub como um todo, vocês têm essa preocupação de contribuir para que isso mude de alguma forma? E vocês veem isso como uma preocupação que afeta hoje a comunidade? Sim, eu acho que essa questão de talentos é um problema em todo e qualquer ecossistema de inovação e é um pilar importantíssimo, talvez o mais importante para que aquela cidade ou aquele ecossistema se desenvolva. Porque se eu tenho empreendedores e eu não tenho mão de obra, né, entre aspas, eu não tenho pessoas qualificadas, esse projeto não escala. A ideia morre, às vezes, dependendo se eu não tenho um talento, na verdade eu não tenho nem, às vezes, o empreendedor, porque empreendedor, a gente tá falando de sociedade, são perfis complementares, né? Às vezes uma pessoa é mais técnica, outra é mais de gestão, outra é mais de pessoas, enfim, depende muito do modelo de negócio. Então eu preciso ter essa qualidade, essa capacitação. Uberlândia, assim, a gente tem muito, né, um polo
universitário, um polo acadêmico, né? São mais de 20 instituições de ensino superior, né? Isso é bom para a cidade, atrai muita mão de obra de Uberlândia e região para cá, qualifica e tudo mais, mas ainda a gente tem essa dor. A gente está falando de 1.000 vagas de inovação. São vários perfis de vagas ali e tem a questão da qualificação. A gente tem um projeto que chama Uber Hub Code Club, onde a gente ensina, né, introduz a base lógica de programação ali de graça, né? Então ele é financiado pelas empresas de tecnologia da cidade de Uberlândia, é feita uma parceria inclusive com a UFO, a gente usa os laboratórios ociosos, o conteúdo programático são os professores da Faculdade de Computação da UFO em parceria conosco. E a gente faz esse projeto para quê? Para inspirar mais jovens a ir para a área de tecnologia. Então, só esse programa, por exemplo, já passaram mais de 5.000 jovens por ele. E aí já teve jovem ali que acabou fundando sua startup. Tem jovem trabalhando em Londres. Tem jovem trabalhando no Google, no Facebook, no Instagram. Tem jovens trabalhando em empresas como a Sun, que é a Zup, empresas aqui da cidade de Uberlândia. Então, é um programa que inspira os jovens. É muito legal porque ele já traz... Qual a faixa etária principal hoje? Hoje ele é focado em 14 a 21 anos. Mas ele já teve... Você já passou, Rafael. Já passou. É porque eu tô falando isso até para quem tiver interesse. Sim. Quando você fala tá inscrições abertas nos laboratórios ociosos, as pessoas entenderem que são os horários que não tem aula no laboratório, aos finais de semana. Isso. E que isso não atrapalha em nada a vida escolar desses jovens que estão ali terminando o ensino fundamental ou no ensino médio. E é até muito interessante isso para nós aqui, inclusive da universidade, porque eles vão começar a se familiarizarem com essa área. Então, quando ele chega e vem aqui, por exemplo, para o nosso curso de gestão da informação, que é um curso que combina gestão de negócios com tecnologia, né? É o único do Brasil que tem essa combinação. Ele já chega com uma visão muito melhor de como trabalhar dentro da área, das demandas e da parte técnica, sobretudo, né? Perfeito. Então, esse braço social do Uber Hub, ele é de extrema relevância e tem um outro detalhe. Vocês falaram sobre as vagas e, ao mesmo tempo, a questão da remuneração, etc. Essas oportunidades na área de TI, elas têm uma remuneração normalmente melhor do que se esses jovens fossem começar a trabalhar em outra área qualquer. E muda a vida. Então o pessoal fica muito buscando oportunidade em negócios que são bastante comuns, vamos dizer, aqui na região, e que tem uma remuneração bem baixa, vamos dizer assim, sendo que tem uma oportunidade enorme aqui na mão. Aproveite, né? Perfeito. Esse projeto tem como objetivo inspirar, capacitar, é lógico, introduzir o pessoal ali, mas a gente está falando exatamente disso, de uma mudança de vida em muitos casos, né? Mudou a minha vida, né? Eu vi de jovens que fizeram um programa, que foram lá para frente, que às vezes o estágio dele era a maior renda da casa. O estágio na área de tecnologia. Então, a gente está falando de uma transformação social daquela família por meio da inovação, por meio de uma oportunidade de uma vaga de tecnologia. Se a gente for estender mais isso, a gente está falando de uma área que aqui em Uberlândia tem mais de 1.000 vagas, mas no Brasil são mais 450.000 vagas em aberto e estima-se que até 2030 chegue a 750.000. E tem tanta gente que sonha ir para fora. Não, a gente está falando de problema de desemprego no Brasil, a gente está falando de uma área que rema totalmente o contrário. Estrutura boa para se trabalhar, trabalha com conhecimento, uma área que está em grande ascensão, cada vez mais a gente vê mais tecnologia, né? Os profissionais são extremamente valorizados, são boas remunerações, então a gente vai estendendo isso, sabe, muito, muito mais longe. E ao mesmo tempo eu estou trazendo esse jovem para a universidade. Então é muito, muito comum os jovens... Familiarizando com o ambiente universitário. Começarem aqui na UFO... Não é uma coisa distante. Não, eles já estão aqui na UFO. Então esse jovem fala, caramba, eu posso, né? E eu acho assim, o mais legal mesmo é que ele prova um pouquinho da computação. A gente está falando que às vezes tem esse tanto de vaga porque muitas pessoas sequer tiveram a oportunidade de provar. Eu acho que é o que aconteceu comigo mesmo, sabe? A hora que eu provei, eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar. Quantas vagas hoje vocês têm? Você falou que está aberta,
Quantas vagas hoje vocês estão ofertando? Pro Uber Hub Code Club? É. Cara, a gente deixa isso em aberto. A gente deve bater aí uns 700 inscritos nessa rodada agora. Só que é aí que tá o negócio. A maioria das pessoas se inscrevem e não vão. Se inscreve, vai na primeira aula e desiste. As pessoas desistem muito fácil, né? E essa é a luta, sabe? Porque é mostrar para as pessoas que vale a pena ela insistir um pouquinho. Que independente se ela vai gostar de programação, se ela vai trabalhar com programação ou não, ela pode usar esse conhecimento dela, que ela vai ter ali nesse curso, para fazer qualquer coisa. Para qualquer coisa, ajuda a pensar. Sabe o que eu percebo? Como consultor comercial mesmo, quando eu visito as empresas, principalmente as empresas que estão começando agora, ou empreendedores que estão começando a vida agora, eu percebo que quanto mais palatável ou visual é a área, mais a pessoa ela tem o interesse de continuar. Me parece que aquilo prende mais a atenção dela. Agora, quanto mais chão de fábrica ou algo mais backstage, né, que a gente poderia falar até do back-end mesmo, que for um negócio, mais parece que ela, pela abstração inicial, ela desiste. Inclusive, a gente pode ver, por exemplo, a quantidade hoje de videomaker que a gente tem em Uberlândia com a quantidade de programador. Sim. É uma diferença gigantesca, porque a parte de videomaker é tudo visual, né? É tudo editável, né? A parte de programação não, né? Então, isso, inclusive, reflete até mesmo em tipos de negócio, né? Recebi uma caixinha um tempo atrás no Instagram, pessoal falando, mas que tipo de empresa que você acha que se abrir dá certo em 3 meses? Eu falei, cara, assim, empresa de logística é maravilhoso para poder... Só que o pessoal não quer falar de caminhão, não quer falar de, sabe, processo, abrir empresa para fazer processo seletivo. Eles querem uma coisa que tem a ver com visual, então... Eu acho que tem um pouco a ver sobre esse prefiro ou não, dou certo ou não, me vejo nisso ou não, porque ele é um pouco mais abstrato a ideia, né? Agora, o Ferdinando, você falou sobre essa dificuldade hoje, né, em relação a conseguir, né, essas pessoas. Agora, para conseguir novas pessoas já é difícil, mas para manter as que estão lá dentro também é um desafio muito grande, né? Enorme. Agora, como que você vê esse desafio hoje? Porque as empresas, o que eu percebo, as empresas hoje elas competem com o mundo. Então, você tem hoje uma empresa de tecnologia de Uberlândia, ela não está competindo com a que está 3 quadras para cima, ela está competindo com a que está na Fifth Avenue em Nova York. Então, como é que é esse processo hoje que vocês veem que as empresas gerenciam, que vocês ajudam as empresas a direcionar esse processo? É um plano de carreira ou é um processo de formação continuada? Como é que vocês hoje veem isso? Eu vejo muito ligado à questão da cultura, do propósito da empresa, né? Hoje... o pessoal entender, né, às vezes um trabalho que muita gente não vê em outros segmentos, que é o trabalho da gestão de pessoas, né, principalmente quando a gente está falando de indústrias, né, essas pessoas não ficam... Hoje elas são estratégicas dentro de uma empresa de tecnologia. Então a gente está falando de uma pessoa que não simplesmente vai trabalhar a atração, mas principalmente a retenção desses talentos. Eu falo. Se a gente está falando que falta talento, que talento é ouro, né? Então eu tenho que ter um time que vai cuidar da retenção, da atração e também de fazer esse match, né? O que a minha empresa procura de profissional, o que é o nosso propósito, qual que é o perfil da empresa, como cultura profissional faz sentido ou não. E olha só, o tanto que isso é contraditório. Faltam profissionais. Eu vou sair contratando que nem um louco? Não. É melhor eu contratar quem vai encaixar, quem vai somar, quem vai potencializar. Às vezes é melhor eu perder um talento que às vezes é bom tecnicamente, mas que tem as soft skills prejudicadas por algum motivo, não bate, não tem um fit com a minha cultura da empresa. Depois, ao longo do tempo, mas exato, exato. Então hoje eu vejo as empresas trabalhando muito isso. As empresas de tecnologia têm times enormes para fazer esse trabalho de atração, retenção de talentos, de criar uma cultura inovadora, de potencializar esses talentos, né? A gente está falando de pessoas super talentosas, pessoas na área de tecnologia, aqui no curso mesmo, a gente deve ter pessoas extremamente talentosas. Então eu tento criar
um ambiente, assim como a gente cria um ambiente de empreendedorismo, de compartilhamento de conhecimento no ecossistema e de conexões para que isso flua e potencialize e cada vez isso cresça mais, nas empresas elas tentam criar um ambiente perfeito para essas pessoas trabalhar, para elas darem o melhor delas, para elas inovar, pensar fora da curva, pensar fora da caixa e trabalhar naquela empresa, amar trabalhar. Né? É o trabalhar porque eu amo, o trabalhar porque eu gosto de resolver desafio, é o trabalhar porque eu tô trabalhando num projeto enorme, e não aquele trabalhar que muita gente está acostumada de trabalhar por, é meu salário. Né? Agora, isso aí que você disse, as empresas com visão que vão fazer. Sim. Né? Agora, a gente tem o outro lado, que são empresas de tecnologia que têm um olhar ainda fechado a isso, né? E aí eu te pergunto, em relação a isso, quais que você vê hoje que são os principais problemas de empresas, não só da área de tecnologia, mas o empreendedorismo como um todo, que você vê que ferra um negócio a médio prazo, que você vê e você fala assim, cara, isso aqui atrapalha, sabe? E mesmo dentro da comunidade mesmo de inovação, considerando as empresas que estão dentro do Uber Hub, as empresas que tiveram prosperidade, mas ao mesmo tempo as empresas que caíram. O que você assim, atribui a essa queda ou esse não sucesso dessas empresas? Eu não tenho como eu fugir de falar da questão dos talentos, porque eu acho assim, muitas vezes a empresa acha que não é o momento dela. Eu não tenho dinheiro para isso, eu sou pequeno. Ela tem que começar a olhar isso desde o dia 1. A gente tem cases aqui, como o caso da Zup, que desde o dia 1 eles olham para isso. E não à toa virou o que virou. Foi uma empresa vendida por mais de 500 milhões para o Itaú. Né? Então, assim, a gente está falando de uma empresa fora da curva, com a cultura fora da curva. Foi a primeira empresa a trabalhar 100% remoto, né, na pandemia. Então, assim, uma empresa que é referência, uma empresa que saiu de 700 para 3 mil colaboradores na pandemia. Olha que curva, né? Então, assim, mas desde o dia 1, quando ela era pequenininha, eles sempre olharam para a cultura, contratar as pessoas que fazem sentido. Então, essa questão da cultura, desse olhar para o talento, eu acho assim, muita gente fica com essa desculpa de, quando eu crescer, quando eu tiver um RH, não, dá para você fazer isso desde o dia 1. Você pode estar sozinho. Quem é seu sócio? Quem é o primeiro colaborador? Você sempre pensar isso. Sim. Eu acho que é questão da gestão também, tá? O gestor, quando eu tô falando assim, o líder da empresa, né? Ele ser exemplo, eu acho isso decisivo em qualquer empresa, em qualquer segmento. Então, você vê algumas empresas aí que tem alguns líderes que talvez, né, não tem essa visão de liderança mesmo, não são maduros o suficientes, você vê que o projeto não vai para frente. Chega ali na frente, esse projeto derrapa. Porque aí fica isso, fica um time que ele contrata um time de pessoas, brigando com a própria cultura do líder, do dono da empresa, do que começou a empresa. Então fica uma coisa conflitante. Vendo uma imagem para fora, faço um trabalho de retenção, a hora que eu coloco dentro, o líder vai lá e vai totalmente contra o que ele está vendendo, entendeu? Então, acho que essa questão, esse alinhamento também é muito importante. Agora, eu acho que são mais esses dois mesmo, sabe? Eu acho que é questão de infraestrutura, eu acho que essa questão de infraestrutura, de modelo de negócio, eu ia até falar de questão de modelo de negócio, né? Pensando assim, mas a ideia é boa, a ideia é ruim, mas isso pode mudar ao longo do tempo, né? Se o empreendedor for bom, a execução dele for boa, né? A gente tá falando que empreendedores bons não necessariamente são os empreendedores que têm as melhores ideias de cara, são os empreendedores que se adaptam ao mercado, os empreendedores que se adaptam, que se organizam ali, ao tempo todo. Olha o Elon Musk. Exato, e que executa, exato, e vai se adaptando, e vai executando, e vai enxergando, né, o que ele tem que melhorar, e ele vai tendo essa melhoria contínua, né. Eu acho que isso aí ele adapta, eu acho que seria esses dois, essa questão de talentos, cultura, né, e essa questão da liderança. Eu acho que a liderança, ela é essencial. Uma liderança ruim, principalmente vindo dos mais altos cargos dentro de uma startup, de uma empresa, ela sai matando a raiz ali, e tudo que você está construindo vai para água abaixo. Legal. A gente está indo caminhando, né, para o nosso final aqui do episódio, mas ainda a gente tem algumas perguntas, Rafael provavelmente também, mas a minha última pergunta maior é, vendo esse caminho hoje, os desafios que existem, não só para o Uber Hub, mas para o Brasil e para o mundo, como é que você vê os próximos 5 anos? Quais são os principais desafios que vocês veem? E vocês acham que é possível se ter êxito? Como é que é a sua visão a partir disso? Se fosse pensar na questão do Uber Hub, assim, como ecossistema nosso, a gente tem um desafio aí de governança, né? E aí eu tô falando de governança, eu tô falando de orquestração desses atores, né? A gente tem vários atores, a gente faz um trabalho desde
operacional, estratégico, ali o meio-campo ali. Só que a gente tem que começar a envolver projetos mais a longo prazo. A gente pensar em desenvolver projetos para Uberlândia para 2030, né? Pensar em deixar um legado, projetos mais perenes, né? Projetos com grandes tomadores de decisão. Então, eu preciso de um reitor de uma universidade e, ao mesmo tempo, conversando com o prefeito, conversando com o secretário de inovação, conversando com um grande empreendedor para juntos... Vocês têm alguém de relações públicas na UberHub? Tem pessoas que fazem esse trabalho, né? A questão de relações públicas, assessoria de imprensa e tudo mais. Mas não diretamente uma pessoa por conta disso. E aí a gente está montando agora, trabalhando em cima de um pacto, alguma coisa assim de orquestração de ecossistema para envolver esses tomadores de decisão para que eles sentem e pensem projetos a longo prazo. Então a gente entende que todo o restante a gente está fazendo bem, no dia a dia ali, os projetos a curto prazo estão fluindo bem, mas a gente tem que pensar mais projeto a longo prazo, né? Projetos maiores, sabe? A gente já está com a capilaridade muito grande, o Uberlândia está bombando, o Uberlândia é referência em inovação, então a gente tem que pensar em projetos maiores, sabe? Projetos grandes mesmo. Então, assim, um parque tecnológico da UFO, como que eu faço parte? Como que a gente conecta as empresas, o governo, a sociedade lá? Né? E não vai ser o parque da UFO, mas o parque de Uberlândia. E todo mundo forte, todo mundo conectado. O polo que está saindo, o polo tecnológico. Como que lá leva a UFO para lá? Como que leva? E como que tem essa troca com outro espaço de inovação? Então, para a gente potencializar, sabe? Quando entrar um novo prefeito, quais são as pautas que foram comprometidas com esse cargo, né? Para que não fique dependendo de um prefeito específico, mas assim, ter uma continuidade, sabe, de projeto. Então é um desafio nosso aqui como ecossistema. Agora, pensando no Brasil, a gente está passando um momento muito curioso nessa questão, principalmente de investimento em startups, em empresas de tecnologia. A gente está passando por vacas magras. Mudou, né? Mudou da água pro vinho, né? Cara, mas isso assim, de algum ponto foi bom, né? Pra assim, ganhar um pouco mais de maturidade as empresas, né? Porque antes, cara, assim... Tava uma bagunça. Qualquer um entrava, pegava dinheiro de qualquer jeito, saía e aquele negócio não... Inflacionava salário. Putz, era uma loucura. O pessoal tava inflacionando salário, tinha... funcionário que ganhava mais que o CEO da empresa, que o fundador da empresa. Então, assim, essas vacas magras aí, elas vão criar empreendedores melhores, né? Projetos mais sustentáveis, processos mais maduros. E eu acho que não volta, viu, do jeito que era. Não vai bagunçar, eu acho que estava muito bagunçado. Tá começando a ter correção de salário, principalmente na área de tecnologia. A gente viu os layoffs. Muita gente fala... aconteceu o layoff, a bolha estourou, agora é a hora de não ir para a área de tecnologia, agora que eu cheguei, agora que era a minha vez. Verdade, pelo contrário, né? É uma correção do mercado, é um ajuste. Eu chamo isso de um freio de arrumação. Sim. Precisa as coisas caírem no lugar, porque elas não estavam nos devidos lugares. Exatamente, é um alinhamento ali, é uma correção que a gente está tendo no mercado. E que muita gente que era júnior estava ganhando salário de sênior ou estava com cargo de sênior e não era sênior. É o que hoje está acontecendo. Então agora tá pagando. O Ferdinando, é o que hoje está acontecendo na inteligência artificial. Sim. Salários super inflados, uma loucura, uma bolha gigantesca que ainda algum dia vai explodir, né? Com certeza. Então, assim, tá tendo essa readequação. Isso é bom, mas é um ponto a se preocupar, principalmente... ecossistemas, né? E aí eu já tô falando a nível de Brasil, ecossistemas que estão fora dessas cidades mais ricas, né? E aí eu digo que Uberlândia, de alguma forma, a gente é até beneficiado, porque a gente já tem um ecossistema mais maduro, começa a ter os primeiros, primeiros não, grandes cases de sucesso, tem investidores aqui que fizeram seus aportes, que fizeram seus exits e agora estão aportando em novas ideias. Então tem o Ricardo Rocha, por exemplo, que está investindo em outras 10 startups. A Sank comprou 5 startups em 2 anos, né? Sim. Então a gente tem vários, os próprios donos da Zup que estão investindo em outras startups. Então assim, a gente tem esse ecossistema girando. Mas você pensa uma cidade menor, uma cidade interior, uma cidade que vai ter muita dificuldade. Nesse momento vai faltar dinheiro, né? Então é importante que iniciativas como, no caso aqui da UFO, né, a incubadora de startups, né, esses espaços de inovação, um Sebrae, né, uma secretaria de inovação de um governo, de fato apoie esses empreendedores para que o Brasil continue avançando. O Brasil está avançando muito nessa questão de startups, né? O Brasil já é um dos principais ecossistemas de startups do mundo. Mas, assim, em vacas magras, assim, a gente tem que ter um trabalho mais de apoio, de suporte,
de uma infraestrutura básica ali para que essas ideias de fato desenvolvam, sabe? E assim, por mais iniciativas, como o caso da UFA aqui, né, da FAGEM, né, em universidades que de fato apoiam o empreendedorismo, que de fato conectam com a inovação, né? O Brasil precisa de mais disso. Eu espero que Uberlândia seja o próximo Vale do Silício. O Vale do Pão de Queijo. Boa! Melhor pão de queijo. Antes de finalizar, nós não podemos deixar de comentar a respeito dessa parceria. E nós firmamos aqui o curso de Gestão da Informação da UFO e da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia, por meio aqui do PowerMind, junto com o UberHub, né? Exatamente com esse intuito de trazer um pouco mais do que são esses profissionais e essas empresas. Claro que será uma série com 12 episódios, e o motivo de você estar aqui é primeiro falar o que é o UberHub e depois eles conhecerem um pouco mais de alguns exemplos do UberHub. Você poderia dar um spoiler aí para nós de algumas empresas que provavelmente nós vamos ter oportunidade de conversar aqui, ou com o CEO ou com o executivo de uma área específica, dessas empresas que hoje estão no UberHub, que costumam ser tipo locomotivas que puxam essa área aqui, que são referências em Uberlândia? Com certeza. O pessoal vai ter muita oportunidade aí de escutar grandes empreendedores, né? Quando a gente está falando que o ecossistema de inovação é bom, que o ecossistema é forte, é porque tem grandes empreendedores e tem grandes cases de sucesso aqui na cidade de Uberlândia, né? Então tem empresas aí que foram vendidas por 500 milhões, 400 milhões, né? Tem empresas que já são reconhecidas, que estão internacionalizando, né? Empresas trabalhando em grandes projetos aqui no Brasil. Então a gente está falando de Zup, Sankia, TQI, Landix, né? Empresas que trabalham com projetos muito grandes, né? A IPO, teve empresa que fez IPO na Nasdaq, tem empresa como a Sankia que está caminhando para um IPO aí em 2025. Então, assim, gente, é muita empresa boa, não percam, né? Que vocês vão ter oportunidade de trocar ideia, de ouvir, né? Muitas pessoas talentosas, várias histórias realmente inspiradoras, né? De quem fez acontecer e quem mudou esse patamar aqui do ecossistema de inovação de Uberlândia. Muito bom. Ô Ferdinando, para finalizar, fala aí suas redes sociais, como é que a gente te acha? Conta um pouquinho sobre as suas conexões. Uberhub.br, né, no Instagram. O Uberhub está em todas as redes sociais, LinkedIn, WhatsApp. No link da bio lá a gente tem praticamente o link para todos os canais do Uberhub, né, como eu falei. A gente tem um site do Uberhub lá, que é uberhub.com.br. Lá a gente tem mapeado todas as vagas, todos os eventos, todas as notícias, tudo isso que a gente posta ali é um lugar que você pode encontrar a qualquer momento todas essas informações, inclusive números do ecossistema de inovação de Uberlândia, os espaços de inovação, tudo isso a gente tem, as entidades de apoio, a gente tem tudo isso mapeado lá no nosso site. E os meus são Ferdinando Can, né? Tanto no Instagram, no LinkedIn, estou em todas as redes aí, divulgando as vagas, os eventos, as notícias. O conteúdo nosso ali, em algum momento, é muito parecido, né? Porque eu faço muito esse trabalho de divulgação do Uberhub, mas a gente tá aí. Tudo que é de inovação, se vocês quiserem ficar por dentro, é só seguir a gente aí nas redes sociais, será um prazer. Chama lá, troca uma ideia, o que eu puder ajudar vai ser um prazer. Professor, gostou do episódio de hoje? Excelente, agradecer demais a presença sua aqui na FAGEM, na Faculdade de Gestão e Negócios, conversando conosco e no PowerMind. Gente, trazer esse homem aqui não foi fácil, não. A agenda dele é difícil. Para falar com ele até no WhatsApp é complicado. Mas eu tenho um motivo. Porque ele é muito procurado, muito demandado. E aí, nós não tivemos oportunidade nem de alinhar essa conversa aqui antes. Sentamos aqui e fomos no assim que é bom, automático, né? E por que eu estou comentando isso, Ferdinando? Porque você trouxe muita informação de forma espontânea, sua vivência, o mercado, que vem ao encontro do que nós procuramos fazer aqui no nosso curso de Gestão da Informação da UFO. O curso de Gestão da Informação da UFO, e você vai entender por que eu estou te falando isso já já, ele é
um dos 5 cursos de gestão da informação que existe no Brasil. Porém, é o único que combina gestão de negócios com tecnologia. Há mais de 20 anos, quando eu estava cursando mestrado em 2003, eu estudava sobre formação de empreendedores. E eu me questionava muito, até pelo exemplo que tem aqui em Uberlândia, que os grandes empreendedores daquela época, que tinham formação superior, eram engenheiros. E por que a gente tem tanto engenheiro ocupando posição que muitas vezes era nossa, do gestor, né? E não tinha estudos. Eu encontrei um estudo na época que confirmou uma hipótese que eu tinha, que é o seguinte: muito engenheiro, ele desenvolve o raciocínio espacial elevado. Por causa de quê? Por causa de cálculo, de matemática, etc. Que é o que existe no curso nosso de gestão da informação, que é um tripé. Nós temos uma base bastante sólida de matemática, nós temos um terço do curso na área de ciência da computação, disciplinas da faculdade de computação nossa aqui. Então a gente forma um profissional que ele vai para a empresa sabendo ter conhecimento também técnico de TI, mas fazendo a interface com a visão do negócio, que é a grande dificuldade, e pelo que a gente conversa e se relaciona com grandes empresas, tanto aqui quanto fora, é um mercado que só cresce, as pessoas querem cada vez mais quem tem a visão do negócio e saiba analisar os dados e conhecimento em TI, né? E você falou sobre isso. O empreendedor, ele tem essa capacidade desse raciocínio para conseguir imaginar, desenvolver e realizar a visão que a gente falou. Então, aqui no nosso curso, nós formamos empreendedores, formamos pessoas que vão atuar como intraempreendedores. Lembrando que mesmo uma pessoa que fala assim, eu quero ir para o serviço público, nós precisamos aqui no serviço público de pessoas com esse perfil também. Exatamente. Nós precisamos nas organizações não governamentais de pessoas com esse perfil também. Então foi muito bom o bate-papo aqui com você, porque você trouxe de forma muito espontânea, verdadeira, o que a gente se propõe a fazer. Então mostrou que nós estamos no caminho certo. E a gente não combinou isso. Não combinou. Mas se eu fosse falar também, voltando lá atrás, uma coisa que me ajudou muito na minha profissão foi isso. Entender que TI não era resolver problema técnico, não era a última tecnologia, não era a tecnologia que eu ia usar, que a tecnologia era meio, que era uma ferramenta para que eu ganhasse escala, para que eu possibilitasse construir as coisas. Eu tinha que entender como que eu gerava valor pro negócio. De fato. Então eu sempre fui um profissional de TI, desde que eu fazia faculdade. Eu sempre amei negócio, gostava de processo, gostava de venda. E isso me ajudou muito. E a gente não combinou, hein? Gostar de solucionar problema, né? Exato. Exatamente. Gerar valor. E por que eu tô te falando isso? Porque eu quero agradecer. Não só pelo PowerMind, pela FAGEM, pela UFO, pelo curso de GI, mas principalmente pela nossa comunidade de estudantes do curso de gestão da informação. Então eu trouxe aqui para você, em nome dos estudantes do curso de gestão da informação, pelo Diretório Acadêmico da Gestão da Informação, da GINF, é simbólico uma camiseta para você, junto conosco, vestir a camiseta nossa da GINF, da Gestão da Informação. Que legal, isso é surpresa, gente. Obrigado, viu? Legal. Olha que bacana. Olha, bonitona. Super estilosa, hein? Olha, agora sim. Legal. Hein? Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito bom. Fegina, nosso tempo aqui já estourou, mas gostaria demais de agradecer a sua presença, participação. Espero que você esteja aqui mais vezes para a gente poder continuar conversando, né? A gente tem muito assunto ainda para poder falar. E eu gostaria de agradecer também a todos vocês que participaram aqui hoje no nosso episódio. Se você gostou, deixe o seu joinha, sua curtida, compartilhe com o pessoal, se inscreva no nosso canal. É só assim que a gente vai conseguir atingir mais pessoas com esse conteúdo de relevância e qualidade. Muito obrigado pela presença, participação de vocês no episódio de hoje, e no nosso próximo episódio é surpresa. Mas é do Uber Hub. Mas é do Uber Hub. Um abraço, pessoal, e até mais.